O título da palavra de hoje é Onde está o seu Deus? É claro que ela é baseada nesse momento que eu vivi lá. Por 7 dias profetizamos no amanhecer e no pôr do sol em prol de uma nação reconhecidamente próspera, que tem os melhores exércitos, as melhores empresas, as melhores condições de trabalho, as melhores condições de moradia. As coisas são baratas para comprar, a comida é barata, as roupas são baratas. Mas a pergunta que eu me fiz, baseado no livro de Joel, é: onde está o seu Deus? Me fiz essa pergunta por muitos dias, desde que li o livro de Joel, onde fala sobre arrependimento. Meu coração ficou preso ali, pessoas que são livres, mas cativas de um sistema que aprisiona as riquezas desse mundo. Essa não é uma pregação, com toda certeza, não é uma pregação de ensino ou de conhecimento de algo que você nunca viu ou ouviu na Bíblia, mas ela é um alerta para a igreja. Onde está Deus? É uma pergunta que vocês vão ver no livro de Joel, que eu vou ler em seguida. Mas a pergunta que eu te faço nessa manhã é: onde está o seu Deus? Lembrando que a gente, evangélicos, é muito crítico à igreja católica. Os evangélicos, e graças a Deus que hoje nós somos uma igreja curada, uma igreja limpa, não mais aquela igreja acusadora que acusava os católicos por causa dos seus ídolos. Até porque eu acho que nós nos tornamos idólatras em alguns casos como eles. Mas vi muitas pessoas boas nos Estados Unidos que correm, mas que nada encontram. Porque o que elas literalmente estão buscando é passageiro. E quando conquistam, já surgiu outra coisa que viram alguém conquistar. Mas quem corre pelo que é eterno, diga comigo isso: quem corre pelo que é eterno não corre sozinho. Sua corrida é longa, porque é uma corrida de resgate. Ninguém pode ficar para trás. Deus começou a ministrar isso no meu coração, irmãos. Eu comecei a conversar com muitas pessoas. Vocês sabem que uma das coisas que eu carrego comigo é a ousadia de falar. Eu comecei a conversar com muitas pessoas, e aí as coisas que eu não entendia, eu perguntava em espanhol. Se a pessoa não entendesse, problema dela. Eu perguntava em português. E o que eu ia sabendo dizer, eu sou quase monossilábico em inglês, mas eu ia perguntando, e a pastora, eu dizia para ela assim: pergunta para mim, fala isso, quando eu não sabia falar. Mas eu comecei a conversar com muita gente, e eu comecei a ver de todo mundo a mesma coisa, cara. Comecei a ver as pessoas sempre falando do que querem conquistar, do sonho do carro, do sonho da casa, do sonho da empresa, do sonho de juntar tanto, do sonho de, se eu conseguir tanto, eu vou conquistar tal coisa. Eu comecei a entrar em parafuso, porque, como ela acabou de dizer, no final de semana nós estamos largando uma casa com 3 quartos, piscina própria. Nada conquistado com a igreja, tá? Tudo conquistado fruto do nosso trabalho, muito antes de nós termos salário pela igreja, ou de eu ter salário pela igreja. A gente está deixando isso porque a gente precisa estar mais perto da igreja e mais funcional. A nossa vida está insalubre, vivendo lá longe daqui como a gente está vivendo hoje. A gente passa mais no trânsito do que fora dele. Então eu comecei a me perguntar sobre isso. Caramba! Eu comecei a dizer para Deus: Deus, se eu vou vir para cá porque eu sonho em ter uma RAM, uma Dodge Ram, se o meu sonho de vir para cá é porque eu vou vir para cá pensando em ter uma Silverado, uma F-150, lá tu dá um chute numa moita, salta 50 Corvette. Acho que todo homem que viu Velozes e Furiosos sonha em ter um carro daqueles. Tu chuta uma moita e salta 50 Corvette. Sabe os Ford GT? Aquilo é carro comum, é Ford Ka. Eu fiquei falando para o Senhor: Senhor, o que é isso, cara? O que é isso? Onde a gente vai parar? Uma televisão de 75 polegadas 4K custa $368, ou seja, R$368 para eles. Eles ganham em dólar. Tudo que é casa que tu entra nos Estados Unidos tem TV de 70 polegadas.
Todos os lugares que tu passa, tem riqueza, tem brilho, tem status. Mas eu fiquei perguntando para Deus: Deus, o que é isso? O que nós estamos vivendo como igreja? O Brasil está vivendo um cenário oposto. O Brasil vive em muitos lugares um avivamento como esse que nós estamos vendo aqui. Pessoas sendo batizadas, curadas, transformadas, pessoas sendo renovadas, momentos de adoração muito profundo. Mas o Brasil está vivendo um cenário oposto. O Brasil agora é o Brasil que tenta matar os seus profetas. Essa semana postaram nas redes sociais, e eu vi em pelo menos 10 sites ou 10 Instagrams diferentes. Eu vi pelo menos em 10 pessoas acusando um pastor que adulterou e que foi expulso da igreja dele. Foi retirado a unção pastoral do cara. Ele não é mais pastor. Ou seja, a gente deixa de acreditar que é Deus quem unge, e a gente arranca a unção das pessoas. E aí pelo menos 10 Instagrams relevantes, claro que de fofoca e de fofoqueiro, começaram a declarar: pastor é removido, a unção pastoral foi removida, pastor é removido da igreja, a família é não sei o que. A gente não luta mais por restauração. Eu tenho aqui dezenas de adultérios que aconteceram de famílias que foram restauradas, dezenas de adultérios que vocês nem sonham que aconteceu aqui dentro. Dezenas de pessoas, de homens e mulheres, homens adulteraram e mulheres adulteraram, dezenas que vocês nem sonham, porque o nosso cuidado e amor é com a família. E eu me perguntava lá, cara, onde está o seu Deus? O Deus dele está na riqueza e o Deus do Brasil na exposição. A nossa glória é mostrar que alguém caiu e que nós continuamos pastores em pé. Gente, como que a gente vai para a rede social expor o adultério de um pastor? Como que tu vai lá para a rede social mostrar a nudez da noiva? Como? Como que a gente reposta isso? Onde está o nosso Deus? Como que a gente curte isso? Como que a gente faz isso com a igreja? Volto a dizer que tem dezenas de adultérios que vocês nunca sonharam que aconteceu. Vocês nunca sonharam, sabe por quê? Porque nós amamos as almas. As vidas são importantes aqui. Não é relevante mostrar a nudez de alguém para mostrar o quanto eu estou belo e bem vestido com a minha roupa social. Porque isso não é a igreja. A igreja é a igreja de Jesus. Quando o jovem rico chega e pergunta para ele o que ele pode fazer, Jesus diz para ele: vende todos os teus bens e me segue. Deixa tudo para trás. Sabe o que era para Pedro deixar tudo para trás? Deixar sua empresa de pesca. Sabe o que era para Eliseu deixar tudo para trás? Deixar os campos que ele estava arando, que eram de sua propriedade. A pastora fez uma pregação uma vez e nos provou que Pedro, Tiago, eles eram homens muito prósperos. Sabe o que é para esses caras deixar tudo para trás e dizer sim? É abrir mão de coisas por uma causa maior. Mas o que se vê na igreja dos dias atuais? A igreja dos dias atuais não sabe pelo que luta, então qualquer coisa atrai, então qualquer coisa convence, e nós nos tornamos parecidos com o mundo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, eu te convido a abrir. Não é o texto principal da pregação, mas diz assim: embora eu seja um homem livre, olha isso, irmãos, Paulo, olha Paulo, um empresário do ramo de tendas, chamado Paulo. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo.
Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Ele não criticava a lei, ele vivia debaixo dela. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar Cristo àqueles que estão debaixo da lei. Então ele não condenava as pessoas, ele se adaptava e não vivia debaixo da lei. Ele era um homem que vivia debaixo da graça. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Ele não expõe a pobreza das pessoas, ele não humilha as pessoas, ele não rejeita as pessoas, mas ele é fraco com os fracos. Será que esse pastor que caiu em adultério e confessou, não é isso que a Bíblia pede? Para que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos curados, não é isso que a Bíblia pede? Ele confessou. Como será que esse cara está se sentindo hoje? Um lixo, o pior de todos. Só que quem removeu isso dele também peca, todos os dias. Paulo, ele dizia assim: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto corram para vencer. Paulo está dizendo assim: com quem é fraco, você é fraco. Vou mostrar similaridade. Não vou olhar para os caras e dizer assim: ah, tu é fraco, eu sou forte. Tu tem um carro velho, eu tenho um carro novo. Não, Paulo olhava para os caras que tinham, e é claro que naquela época eram cavalos, eram animais, gado, jumento, mula, camelo. Paulo olhava e não dizia para os caras assim: eu tenho 100 camelos, enquanto o cara não tinha o que comer. Paulo dizia para o cara o seguinte: deixa eu sentar contigo, tu não tens nada para comer, eu vou ficar contigo, nós não vamos comer, nós vamos orar. Estar nos Estados Unidos é tentar ser, é como ir a Brasília. São os dois lugares mais estranhos que existem na face da terra. Brasília, tu desce do aeroporto, quando tu entra em Brasília, tu sente o espírito da corrupção entrando junto. Os Estados Unidos é aquela conquista, aquela gana. Eu fui numa reunião pós-culto com muitos estrangeiros imigrantes, numa igreja para brasileiros, e eu me sentia pressionado a ser imigrante. Eu me sentia pressionado a ser como eles são. Não, eu não queria, estava esperando uma resposta. Mas Paulo, ele olha para os caras e diz para os caras assim: cara, não tem problema que tu não coma nada, eu também não vou comer. Mas deixa eu te falar, a gente vai arrancar de Deus algo aí quando a gente não comer. A gente vai conseguir extrair de Deus algo. Mas o que acontece com a geração atual? Ela só preza por consumo. Então se alguém fez mestrado, eu tenho que ter mestrado. Então se alguém comprou um carro, eu quero carro. É enlouquecedor sair dos Estados Unidos, onde tu chuta Corvette de trivela assim, e sai Corvette para todo lado, e entrar no Brasil e estar num K 2018. É enlouquecedor. O valor do meu K 2018 no Brasil, eu compro uma F-Ram, uma Dodge Ram 2012 nos Estados Unidos, o mesmo valor do carro. Só que se eu for olhar para essa atmosfera, o Thales começou a abrir para mim nos sites de venda e compra de carros. O Thales começou a abrir, ele me dizia assim: pastor, olha para o carro que tu acha mais maravilhoso. E eu amo caminhonete, então eu ia olhar para elas. E ele me mostrava 2024, $30 mil, $25 mil, 2021. Corvette, pastor, $39 mil, 2024.
Motorhome, pastor, o motorhome mais maravilhoso que tu imagina ter no Brasil, $10 mil. $10 mil. Sabe o que acontece? Tu conquista, eu quero também. Sabe o que a gente faz? A gente vai deixando para trás o propósito, a gente vai deixando para trás o para que nasceu, a gente vai deixando para trás o para que vive. A gente vai deixando para trás. Significa que tu não vai ter um carro desse nos Estados Unidos, pastor? Significa que eu vou ter, mas que eu não vou perder o que Deus me deu. Não existe carro lá, irmãos. Não existe carro. Meu carro não tem lá. Meu carro lá deve ser que nem andar no Uruguai. Não tem. Eu imagino eu com o meu casinho lá nas ruas deles, eles me olhar do jeito que são babilônicos, e me olhar e dizer: gente estranha, coisa feia, sai daqui, pobre. Mas quem sabe pelo que corre não cansa. Eu comecei a olhar para isso. Eu comecei a olhar para as pessoas. Eu comecei a ver duas nações diferentes, cada uma lutando por uma causa. Uma que está avivada, cheia de Deus, mas que luta para destruir os seus profetas, para que sobre um profeta só, o melhorzão, o bonzão. Agora o último que não presta na nação chama-se Silas Malafaia, porque agora ele não presta também, mas até ontem ele era o herói da nação. Então nós vamos levantar outro ídolo em breve. É assim. Já lá, eles não querem saber de Deus. As igrejas são frias. Frias de convivência, frias da manifestação da presença. Cultos de 1h30, sim, cultos de 1h30, mas sem Deus. Culto de 1h30 que tu senta, tu não viu que o tempo passa rápido, porque precisa ser tudo correndo. Não se gasta tempo com as coisas e com as pessoas. Não se gasta tempo. Não teve um apelo para que as pessoas orem. Para que sentido faz tu vir para a igreja e não orar pelas tuas necessidades? Que sentido faz tu vir para a igreja e não ter um apelo para te orar pelas tuas dores, para elas serem curadas? Presta atenção. Que sentido faz? Que sentido faz entrar numa igreja e não entender a palavra? Que sentido faz entrar numa igreja e não sentir a graça de Deus nos louvores? Que sentido faz? A gente pode, irmãos, diminuir a semana que vem os louvores para 3 louvores. A gente pode dizer para eles: não ministrem, só cantem. A gente pode dizer para eles: façam rápido, e colocar um relógio aqui contando os minutos para eles terminarem. A gente pode fazer pregações de 35 a 40 minutos, em que a gente vai correr e não vai chegar a lugar nenhum, porque é impossível conseguir ministrar o povo sem ser ministrado por Deus. A gente pode. A gente pode 11h30 encerrar o culto, 11 horas da manhã encerrar o culto. A gente pode. Mas a gente ia ter que ficar preso ao relógio, a gente ia ter que ficar o tempo inteiro preso a uma estrutura. A gente não pode acabar depois, a gente não pode não sei o que, a gente não pode fazer isso, não vai dar tempo para orar, não vai dar tempo para ministrar. Eu direi o que para o Ivan, irmãos, quando ministra aqui? Não fala. A Sabrina, ela deu uma risadinha se acusando aqui, Ivan. O que eu vou dizer? Não orem pelas pessoas. O que eu vou dizer, cara? Não orem, não é para orar. A gente precisa correr. Então para que eu vou te fazer sair de casa 9h30 da manhã? Em pleno domingo, para tu não sentir a graça de Deus. Eu me deparei com uma passagem na Bíblia, eu te convido a abrir Joel 2, que ela literalmente paralisou a minha mente. Eu me fiz a pergunta: atrás do que estamos correndo? Abra a tua Bíblia, por favor, não deixa de abrir. Atrás do que estamos correndo? Me fiz outra: será que corremos atrás das coisas certas? Ou ainda lutamos por coisas perecíveis desse mundo? A minha resposta lá e aqui foi a mesma: sim, lutamos por coisas perecíveis. Aí eu te faço a pergunta final: mas até quando? Joel 2, versículo 13. Olha Deus chamando Israel.
Joel 2,13. Diga comigo essa palavra: não rasguem as suas roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Você pode repetir? Não rasguem as suas roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Para de hipocrisia, Joel está dizendo. Para, chega. Chega de correr de segunda a sábado atrás de dinheiro. Não pensar em pessoas, não pensar no bem-estar dos outros. Chega de parar de pensar só em si mesmo. Chega de parar para pensar só em causa própria. Chega, nós somos uma igreja. Nós não pensamos em causa própria. Nós pensamos no macro, no que o outro pensa. Isso é ser igreja. Para de viver essa história eu me arrependo, todo domingo te arrepende, mas de segunda a sábado vive uma vida como se não pensasse, ou se não existissem os outros e o que eles pensam. Para de pensar nisso. Essa semana eu já cheguei no Brasil com um monte de notícias. E eu dizia para um desses meus discípulos mais íntimos, eu dizia para ele: teu papel é de conciliador. Tu está aqui para conciliar. Então pega todos, eu dizia para ele mais ou menos assim: pega todas as tuas raivas, pega todos os teus nojos, pega todas as tuas insatisfações com as pessoas, pega tudo e guarda. Porque tu está aqui para conciliar fraco com os fracos, pobre com os pobres. Agora eu olhava para ele também e pensava no como ele estava pensando, e pensava para mim: como é difícil, cara. Como é difícil tu lutar por pessoas que rotineiramente fazem de conta que não estão nem aí. Joel está dizendo aqui, essa passagem é assustadora, eu fiquei preso aqui. Ele diz: voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Vocês podem repetir isso comigo, porque não é eu que estou falando. Ele diz, Ele está sempre pronto. Diga comigo: Ele está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Mas o que está acontecendo com o Brasil? Castigo público, praça pública, praça pública. E nós, a igreja, curtindo, pá, mas roubando nos dízimos. E nós, a igreja, curtindo, pá, mas mentindo. E nós, a igreja, curtindo, pai, mas trapaceando. Versículo 14: quem sabe ele mude de ideia, eles enviam a bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. E reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva do seu quarto. Que os sacerdotes que servem à presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam essa oração: poupa teu povo, Senhor. Vocês estão lendo a mesma coisa que eu, irmãos? Porque eu estou assustado com essa igreja que nós estamos vivendo. Então o Senhor diz que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, que façam essa oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as outras nações que dizem: aonde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Eu vou abrir uma aspas aqui para falar sobre o que é ser levita, que durante muitos anos nós fomos ensinados de forma errada. Levita
era quem tocava. Porém, levita é quem serve a Deus. Então eu quero te fazer uma abertura, um espaço, para te mostrar o sacerdócio levítico. Era um povo separado para cuidar da igreja e para fazer as coisas do Senhor. Responsabilidade deles: carregar a arca, limpar o templo, cuidar das coisas de Deus, nos conduzirem em adoração. Esse era o sacerdócio levítico. E quem era levita tinha essa responsabilidade. Agora imaginem o Senhor olhando para os levitas e dizendo para os levitas: tudo bem se vocês estiverem só correndo atrás de carros ou riquezas, vocês que são levitas. Tudo bem vocês que são levitas criticarem uns aos outros, tudo bem. Será que era assim que ele faria? O levita que assim vivesse ia ser condenado. Mas nós levitas, e eu me incluo no nós, porque a igreja é uma só, nós levitas nos tornamos pessoas assim. Ouvimos música secular durante toda a semana, no final de semana cantamos louvor. E aí os patife e tudo, fico sentado aí embaixo, achando que é uma adoração. Nós os levitas andamos a semana inteira mentindo. Aí no final de semana, domingo, nós estamos aqui servindo com um crachazinho muito bonitinho, dizendo assim: vamos orar, volte-se a Deus, se arrependam. Isso é mentira, isso é farsa. Nós os levitas precisamos saber a quem servimos. Nós os levitas precisamos discernir e entender, presta atenção, nós precisamos entender de que lado estamos. Porque se tu sabe o teu lado, tu não vira para o outro lado. Nós os levitas precisamos discernir de que lado estamos, porque o levita, ele adora a Deus e não ao mundo. Não achou que eu ia voltar da Babilônia com uma palavrinha que te dissesse assim: Jesus está voltando, aleluia, venha. Voltei da Babilônia, irmãos, chocado com a Babilônia. A casa de pobre de Maré Gelsi vale $2.000 por mês. Uma casa ruim, para eles, para mim uma casa maravilhosa, mas uma casa ruim vale $3.000 por mês. $3.000 por mês é aproximadamente R$16.000 de aluguel. Casa ruim. Os haitianos moram em massa em casas de $3.000 de aluguel. Em massa eles moram. Sabe como é que os americanos chamam os haitianos? Pragas. São como praga que estão invadindo a nação. Praga. Eu ouvi. Ninguém me falou. Mas nós, os levitas, precisamos discernir de que lado estamos. Quando eu tenho um lado, eu não posso trocar esse lado. Eu sei, eu preciso saber que vão precisar ter abstenções, vão precisar ter renúncias, vai precisar. Não tem como ser levita e não renunciar. Mas o que é a igreja? A igreja se tornou um lugar onde nos encontramos, somos curados, somos restaurados, e quando está tudo bem a gente esquece quem é Deus. E aí a gente começa a correr por aquilo que nos conquista e que nos cativa. Aqui, ó. Essa é a igreja. De segunda a sábado nós parecemos mundo, domingo nós parecemos igreja. Eu tenho uma menina aqui que está vindo, acho, há um mês mais ou menos. Eu acho que ela é da academia lá, que eu faço academia. E faz, como eu viajei, mas eu tentei cercar ela na academia para perguntar se ela tinha gostado, se ela tinha se sentido bem. Mas quando tu está lidando com gente decente, tu não consegue brecha. Então eu tentei cercar ela com a minha esposa e não consegui também. Porque de segunda a sábado mostra uma imagem que domingo está aparecendo a mesma imagem. Isso é legal.
Mas essa semana eu vou te pegar na academia. Essa semana eu vou dar uma peixada nela lá. Vou dizer para ela, e aí, tu tá curtindo ou tu não tá curtindo? Porque, cara, isso é ser crente, cara. E pior, que tem gente que há 30 anos não é crente, mas fala como se fosse. Suelen, eu tenho tentado cercar ela. Semana eu vou dar uma cotovelada no nariz dela na passada. Ela vai ver que eu estou ali. Mas sabe quando tu está de frente com uma pessoa decente? Que ela vê que tu está olhando, mas ela é decente, ela vira o olho para o outro lado. Um mês na igreja. Se é que faz. Eu comecei a olhar para isso, cara. E comecei a pensar em que igreja é essa. Eu comecei a olhar para aquela Babilônia e é encantadora a Babilônia. A Babilônia é maravilhosa. Tudo que tu sonhou na tua vida, tu encontra na Babilônia por meia dúzia de dólares. A Babilônia é encantadora. Tu entra nas casas. Eu deitei numa cama na Babilônia. E o pior, vou morar na Babilônia. Vou viver o resto da minha vida na Babilônia. Mas eu deitei numa cama que se tu tiver com dor nas pernas, tu aperta um controle remoto e ela levanta para tu ficar com as pernas mais alto para a circulação ocorrer. Tu levanta a cama, tu não está cansado, tu não precisa de almofada na Babilônia, tu só levanta o controle da cama. E tu? Ou esse negócio está no Brasil mais popular, que a minha pobreza não me permitiu ver ainda. Mas eu não imagino quanto é que vale um colchão desse. Mas os sonhos são esses. Eu olhei para a pastora no culto agora, quando o culto começou, e eu pulava aqui, eu dizia para a pastora, eu dizia, caramba, como é diferente. Eu dizia para ela, viu, é um só tocou o primeiro louvor. Só tocou o primeiro e já dá para sentir. Essa pregação, ela é um alerta para te fazer, irmão, lutar contra ti mesmo por uma causa muito maior. E o pior é que o mundo julga que isso é ruim de fazer, mas isso não é ruim, isso é maravilhoso. Isso é nobre. Só os nobres conseguem viver dessa maneira. Para finalizar, o arrependimento, que é o que Joel está chamando o povo através desse impressionante relato de Deus para Israel. Joel está chamando o povo para um arrependimento. Só que o arrependimento traz consigo quebrantamento. Você pode dizer isso comigo? O arrependimento traz consigo quebrantamento. Eu não continuo quem eu era. Eu me dobro, eu me rendo, eu choro. Eu sinto que eu não sentia. Eu me envergonho. Eu já cometi pecados muitas vezes. E eu cometo todos os dias, mas pecados evidentes. Eu já cometi pecados muitas vezes. E fui envergonhado muitas dessas vezes. Me expus publicamente à vergonha. Eu sei o que é estar no outro lugar. Mas eu também sei o que é se arrepender. Eu sei o que é olhar para Deus em arrependimento e dizer para Deus, Deus, obrigado pelo teu perdão. Porque mesmo que todo mundo esteja me condenando, eu posso fechar os meus olhos, eu posso dobrar os meus joelhos e eu posso adorar sem impedimento. Porque Joel está dizendo sobre isso, que Ele é um Deus misericordioso que procura não condenar. Só que esse quebrantamento tem que trazer consigo o impacto da presença de Deus. Só que nós, a igreja, nós precisamos saber que nós temos o papel mais relevante da humanidade. As pessoas podem terminar suas vidas com riquezas, mas as riquezas não vão fazer nada com elas. Steve Jobs, eu falo sobre isso toda hora. Steve Jobs acaba a sua vida dizendo, eu tenho todo o dinheiro possível no mundo para conquistar qualquer coisa do mundo, mas eu não consigo dormir às noites porque não há dinheiro que pague uma cama sem dor. Steve Jobs, o criador da Apple. Ele diz, eu tenho dinheiro para comprar qualquer cama na humanidade, mas Deus colocou em mim uma enfermidade que não há cama que tire a dor que eu sinto. Esses dias eu vi uma reportagem verídica, 0 hora, de um cara aqui do Rio Grande do Sul, pasmem, que deixou 2 bilhões de fortuna para o Neymar. 2 bilhões de fortuna para o Neymar. Aonde eu estava na mente desse cara nessa hora?
2 bi de fortuna, de herança quando morreu, porque não tinha para quem deixar. Para o Neymar. Para aí, volta aqui. Esse é o Brasil que tu vive. Esse é o Brasil que tu vive. O cara que deixa 2 bi para o Neymar, porque não tem para quem deixar, porque não fez família, porque não zelou, porque não cuidou, porque não amou. O cara que deixa 2 bi para um famoso é o cara que ninguém cercava, ou que era cercado por gente egoísta que só queria seu dinheiro, e ele disse: eu não vou deixar para esse tipo de gente. Agora, onde nós estamos, a igreja, numa hora dessa? Como é que nós não alcançamos esse cara? Como é que nós não chegamos nesse cara? Como é que nós não alcançamos o coração desse cara? Como é que a gente não fala para esse cara: cara, não deixa para o Neymar, cara. Deixa eu te mostrar hospitais ao redor do mundo. Cara, deixa eu te mostrar como é que é fazer missão na Angola. Deixa eu te mostrar como é que é lá os centros onde as pessoas que têm albinismo vivem e não têm como viver. Deixa eu te mostrar como é que é o sertão, cara. Como é que as crianças vivem sem escola. Pega esses 2 bilhões e constrói escola, cara. Pega esses 2 bilhões e constrói escola, constrói saúde. Mas onde que está a igreja? A igreja está discutindo entre si. A igreja está batendo boca entre si: tu é a melhor, eu sou a piorzinho, tu é melhorzinho nisso, eu sou melhorzinho naquilo. Aqui já teve essa disputa também. Nós éramos o melhor louvor, depois nós éramos a melhor pregação, e agora eu acho que a gente já não é melhor em nada. E essa é a grande vitória. Agora nós estamos vencendo. Nós não somos melhores em nada. A pregação, eu sou muito egocêntrico, já ouvi. Eu só falo de mim. O louvor já não é mais como era antes. É muito melhor. Hoje é muito melhor. Muito melhor, muito melhor, muito mais gostoso. Por quê? Porque não estamos mais pensando uns nos outros. Nós estamos só pensando que tudo é perda se eu não tenho a Ele. Tudo é perda. Então eu olho para a igreja em Romanos 10, versículo 13, a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dizer isso comigo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só tu levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Eu me arrependo de ter vivido esse tempo longe de ti. É só isso e tu está salvo para sempre. Agora a restante da história. Versículo 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque estão ocupados demais, cheios de responsabilidade demais, sem tempo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Louvor, por favor. Nossas famílias estão se perdendo. Nossos filhos estão esfriando. Mas como irão provar de uma mudança verdadeira se nós mesmos, a igreja, estamos esfriando e apostatando a nossa fé? A nossa família, olha para mim aqui, pelo amor de Deus, a nossa família está esfriando. Hoje eu me pergunto: onde está a minha família? Onde está a minha família? E eu não tenho tido tempo para nada, irmãos. Nós passamos 7 dias profetizando manhã e noite. 7 dias. 7 dias. Parava e deixava as pessoas que estavam loucas para nos ver. Deixava as pessoas. 6:30 da manhã já estava na praia. Profetizando 7 dias. Sabe o que? Sair da tua casa e passar 7 dias profetizando num lugar. Senhor, eu profetizo que daqui de onde saiu Billy Graham sairão grandes avivalistas. Senhor, eu profetizo que os Estados Unidos não vai morrer como uma terra seca. Senhor, eu profetizo, Senhor, que não vai ser arrancada a riqueza deles, mas que vai ser colocado um coração que te ama e que te serve. 7 dias. 7 dias.
E um belo dia está o Chester, não sei onde é que está o Chester, está lá em cima. Um belo dia eu abro o Instagram e tem uma mensagem do Chester. Olha isso, Alifer, tem uma mensagem do Chester. E o Chester diz assim: eu estava orando e estava fazendo meu devocional, e Deus mandou te mandar uma palavra, pastor. Essa palavra desse cara me quebrou o meio. E ele diz assim: o Senhor tem se sentido como Moisés, que era gago e incapaz, mas Deus mandou te dizer que tu está aí te sentindo pequeno e que tu não vale nada, mas que assim como Moisés, Ele vai te usar nessa terra. Foi como se eu dissesse: agora eu consigo ir mais longe, estou com combustível. Minha oração tem sido amar um lugar que eu não amo. Minha oração tem sido amar um povo que eu não amo. Vai ser um parto para mim largar vocês, igreja. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Deixa eu te falar algo, eu quero te convidar a ficar em pé. Deixa eu te falar algo muito especial. Eu estou chorão, sei que estou. Eu quero te dizer algo muito especial, meu irmão e minha irmã. A igreja aqui nos últimos meses, ela mudou pra caramba. Muitas pessoas que vinham sem faltar nunca, não estão mais aqui. E nós estamos correndo atrás, e nós mandamos mensagens. Fulano, essa semana eu mandei mensagem para um corredor aí. Eu dizia para ele: cara, tu só tem corrido. Tu tem trocado os altares, cara. Eu dizia para ele: seja equilibrado, velho. Ninguém mais do que eu ama atividade física, mas com equilíbrio. Não troca o altar por qualquer outro lugar. Porque o que está acontecendo com a igreja é que nós estamos distraídos. Uma medalha no nosso peito vale mais do que a honra de ser um grande pregador e anunciador do Evangelho da Paz. Então todo domingo que tem corrida pela manhã é um desafio. Saber quantos faltarão por causa das corridas, ou quantos chegarão às 11 da manhã. Eu amo vê-los correndo. Amo, porque eu amo atividade física. Mas eu acho que precisa de haver equilíbrio. Eu comecei a me deparar com uma igreja nova, gente nova, histórias novas. Mas cadê os antigos? Cadê aquela gente que estava aqui dizendo que amava Jesus? Cadê aquele povo? O que nós vamos fazer? Nós vamos nos calar, igreja? Nós vamos ficar com os braços cruzados como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse conosco? Nós vamos nos calar e vamos aceitar a gente dizendo que não quer mais estar na presença de Deus porque está cansado? Nós vamos nos calar, ou nós vamos pregar a eles um evangelho de verdade? Quem nós somos? Aonde está o seu Deus? Nossos filhos estão esfriando. Mas como irão provar uma mudança verdadeira se nós mesmos, a igreja, estamos esfriando e apostatando a fé? Nossos amigos, vamos deixar morrer e provar do inferno? É isso? Você vai deixar seus amigos para o inferno? A sua família, os seus filhos, a sua esposa, você vai deixar ir para o inferno? Ou você definitivamente vai mudar de vida e eles vão vir por causa do seu testemunho? Ou lutaremos contra nós mesmos e levaremos um evangelho puro e simples, mais profundo, como disse o Glauber, uma igreja simples, mas relevante, uma igreja que se arrepende. Eu tenho me perguntado se nós vamos deixar os nossos morrerem.
Eu tenho me perguntado se nós vamos deixar os nossos esfriarem. Eu tenho me perguntado se a gente vai ficar calado enquanto o mundo berra. Eu tenho me perguntado sobre isso. A minha mãe, meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, será que eu vou deixar eles irem para o inferno? É isso, gente. Será que você vai deixar os seus parentes morrerem e irem para o inferno? Mas como ouvirão? E como crerão se a sua vida não prega? Como crerão se a sua vida não prega? Hoje em dia, os fiéis trocam a presença de Deus por qualquer distração, shows, eventos, aniversários, churrasco, futebol. Se tem futebol não vem, se tem churrasco não vem, se tem evento não vem. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar, igreja? Eu te faço um alerta, eu te peço ajuda, como pastor, eu te peço ajuda, não me deixa só nessa jornada. Mas nós não podemos mais deixar pessoas se perderem. Quem serão os que não se corromperão com as coisas desse mundo? Os que mesmo debaixo de pressão seguirão firmes nos propósitos de Deus? Quem serão esses homens e essas mulheres? Eu estou pressionado, mas eu não paro. Eu tenho as dores que vocês têm, eu tenho essas dores e eu não paro. Por quê, irmãos? Porque eu luto por algo maior do que eu. Eu sei que você está se sentindo pressionado, com dores como de parto. Eu sei que você sente as dores do campo. Eu sei que você sente as dificuldades de ter nascido numa família disfuncional. Eu sei que você tem a dificuldade de estar passando por um divórcio, por um fim de um relacionamento. Eu sei, mas nós não podemos parar. Nós precisamos nos reposicionar, porque isso é a igreja. Craig Groeschel disse uma frase muito interessante: nunca permita que a presença de uma tempestade faça com que você duvide da presença de Deus. A presença de uma tempestade não pode permitir que você duvide do que Deus pode fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Mas como crerão se nós estamos esfriando e apostatando?